Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre um aspecto da computação na nuvem, que é o famigerado serverless, né? Para que serve isso? Qual a diferença disso para computação na nuvem tradicional? Existe diferença? É só um nome de marketing ou realmente tem um motivo, uma tecnologia por trás disso? Então vamos conversar isso tudo depois das nossas apresentações. Eu estou aqui também do lado do já conhecido aí, Luiz Santos. E aí, Luiz? E aí, Chagas, tranquilo? Estou aqui, galera, mais um episódio, falar um pouquinho de serverless aí. A gente trouxe um convidado do mercado aí, a gente trouxe o Lucas Andrei aqui. E aí, galera, primeiro valeu o convite, feliz de estar aqui. Espero poder trocar uma ideia boa sobre esse assunto aí que tem muito para a gente falar. E aí, o Otávio Fonseca. Fala aí, Otávio. Estamos aí de novo, vamos falar um pouco sobre serverless, que nada mais é do que o server, só que sem server. É server sem server, né? Badunts. Otávio faz a piada e esquece de apresentar o colega. Inclusive, deixa isso na edição. Estamos aqui também com o Gabriel. Aí, Gabriel. E aí, gente, tudo bem? Também trabalho na DTI como desenvolvedor. Espero poder contribuir um pouco para essa discussão aqui. Obrigado pelo convite. Então, né, gente, vamos começar aí do início. Sempre bom começar do início. O que é serverless? Deixa o Lucas definir, o novato começa. Uai. Então, eu vou puxar, mas aí vocês complementam, porque se a gente pesquisa serverless aí, todo mundo que começa a olhar a literatura, post por aí, a gente vê de tudo, mas eu acho que o básico, assim, o que a gente pode falar que define o serverless, essa palavra que eu acho que é até um nome ruim, porque dá a impressão de que não existe servidor, mas na verdade existe, né? E tem muito servidor, inclusive, não é pouco não. Mas serverless... Só não é seu, né? Exatamente. Não é seu, mas tem muito server. Mas eu acho que, assim, serverless, como a galera gosta de falar, eu acho que cabe bem, é o estilo arquitetural que envolve o seu código sendo executado em servidores altamente gerenciados, né? Você não tem controle sobre o ambiente onde o seu código está sendo executado, e geralmente as coisas que estão em volta desse seu código que está rodando, eles são o que a gente chama de back-end as a service, né? São outros back-ends que são providos por você, por outras empresas, por outros vendors, e geralmente não é você que controla. Eu acho que esse é o princípio do serverless, e aí, para isso ser possível, né, as arquiteturas serverless também, elas são muito baseadas em evento, né, porque você precisa de um estímulo para fazer esse seu código começar a executar e tal. Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente pensar nessas duas coisas principais, né? O event-driven e o back-end as a service. Aí são as duas palavras que sempre vêm acompanhadas de todas as definições de serverless que a gente vê por aí. Mas aí o que diferencia isso de uma abordagem, por exemplo, também autogerenciável, como na AWS o EC2 ou no ambiente Azure um EPM da vida? Principalmente, assim, a forma como você é cobrado pelo que você está utilizando com o serverless é bem diferente dos outros serviços que a gente tem de nuvem hoje. Por mais que existe o mantra do Pay as you go no cloud computing aí para todo lado, o Pay as you go, às vezes, você paga pelo que você provisiona, né? Você acaba pagando pelo que você está comprando e falando que você vai usar, mesmo que você não esteja usando. Pelo que você estimou. Mas assim, você paga pelo que você acha que você vai usar no geral, né? Um pouco disso. Né? Isso. E no serverless você não paga. Assim, se você criar uma função, né, que a gente vai falar depois, que é uma das formas de utilizar serverless usando funções aí, você não paga nada se você nunca usar essa função, por exemplo. Então, acho que isso já é uma diferença assim, que a gente pode reparar de cara, né? Normalmente, nos outros serviços, a gente vai pagar, a gente vai contratar lá, eu quero X gigas de memória, mais tanto de processamento. Serverless a gente já vai pagar normalmente pelo quanto que você usa, é por quantidade de execução. Então, se aquele código que eu coloquei dentro de um service ali, eu vou pagar ali, por exemplo, chutando um valor fictício aqui, $1 a cada 1.000 execuções, a cada 2.000 execuções, é sempre baseado em quantidade de vezes que aquela execução é feita. Isso faz muito sentido no contexto que tudo você está vendendo como serviço hoje, né? Você vende seu aplicativo como serviço, você vende tudo como serviço, então você precisa provisionar isso de maneira escalável e que seus custos escalem conforme as pessoas vão demandando também. Então, você acaba chegando nesse ponto de equilíbrio
do serverless estar com esse status no mercado hoje, porque, bom, supondo que eu sou uma plataforma tipo a Netflix, se eu tenho 2 milhões de acessos, eu preciso escalar para 2 milhões de acessos, mas eu vou ter uma rentabilidade parecida com isso, entendeu? E é muito melhor do que, apesar da nuvem te fornecer recursos para você escalar de forma rápida, o serverless escala muito mais rápido. E escala automático também, né? Tem a vantagem de escalamento automático dele. Uhum. E, por exemplo, muitas vezes a gente está usando lá, a gente nem sabe que é um serverless, mas vamos supor, no caso da AWS, a gente está usando o S3, a gente está colocando um monte de arquivo lá e ele está gerenciando isso tudo. O S3, ele também é um serverless da AWS em si, e assim, você só paga pelos seus arquivos que estão lá e pelo seu uso dele em si. Você não precisa pagar, não, eu vou querer ter 1 terabyte aqui e vou ficar despertando esse recurso enquanto eu não encher e depois eu aumento. Então, assim, tem vários serviços que a gente pode utilizar isso também, né? Eu discordo um pouquinho, de um ponto de vista que eu concordo que poderia ser a questão da cobrança, ela se destaca, mas eu acho que a cobrança ser diferente é mais uma consequência da característica que o serverless tem em comparação com a computação na nuvem tradicional do que o custo em si. Que, inclusive, você pode não ser o pay as you go, né? Você pode ter uma instância reservada ali do serverless e fechar o contrato. Eu acho que a principal diferença, então vamos usar aí o ambiente da Microsoft de exemplo, mas é completamente replicável 1 para 1 aí na AWS. Se a gente tem um EC2, na verdade, né? Eu falei que EC não é Microsoft, então se eu tenho um web app, ele está ali rodando o tempo todo. Ele é uma máquina virtual que eu não estou fazendo a gestão da máquina virtual em si, né? Por isso, o semi-gerenciável, parte do trabalho de infra está aí com a Microsoft, mas é um recurso que está publicado e rodando. Já quando eu pego ali o Azure Function, ele é um serviço que vai subir, responder e ser destruído. Pode ser que não vai ser destruído imediatamente, né? Para evitar problemas de cold start, mas assim, eventualmente ele vai ser destruído ou não, mas eu não tenho controle disso, né? Então, inclusive eu agora não me recordo, mas eu lembro de ter acompanhado até uma discussão grande no Twitter falando das diferenças dos dois, e alguém chegou a falar assim, não, se o seu web app subir em nanosegundos, responder e depois destruir, você pode chamar ele de serverless. Então, eu acredito que a principal diferença tá na forma com que essa tecnologia está funcionando ali por baixo, sabe? De realmente subir a instância rapidamente, atender e responder. E a segunda diferença, que aí eu acho que é a diferença que eu vejo mais vantagem em si, é o fato que você fica extremamente preocupado só com a regra de negócio na hora de codificar uma solução serverless. Então, querendo ou não, no EC2 ou no web app ou uma outra solução desse tipo, você vai subir uma API, aí depende da linguagem que você vai trabalhar nisso, então você vai ter que cuidar de alguns detalhes, pós, etc., do ponto de vista de código mesmo, sendo que na solução serverless você nem tem controle disso. Você vai definir o gatilho e escrever o seu código, bem focado ali na regra de negócio. Então, eu discordo de vocês em relação ao custo, porque eu acho que o custo só é uma consequência dessa característica primária do serverless. Com certeza, concordo 100%, e o custo, apesar de ser uma consequência, ele ainda acaba sendo um fator que diferencia, mas o perfil da aplicação realmente eu acho que é o principal, né? Igual você falou que eu também comentei que a gente precisa de um estímulo para o seu código começar a ser executado, justamente pela essa diferença que você falou, que você não tem um servidor com o seu código entregue lá e sendo executado o tempo inteiro e esperando por requisições ou por alguma coisa diferente do serverless. Geralmente o container que executa o seu código, ele pode estar até desligado e ele só é ligado quando ele recebe esse estímulo, né, esse evento e tal. Então essa diferença aí eu acho que faz total sentido, essa premissa aí. O Chagas falou um ponto interessante também, que é importante quando a gente fala da arquitetura serverless, que é o cold start, né? Que é uma coisa que você tem que tomar cuidado, você tem que ficar de olho, porque ele tem valores, em alguns casos, bem altos e ele pode até ajudar a você escolher a tecnologia que você vai fazer aquela função, no caso, né? O cold started, ele é o tempo que a aplicação demora para dar a primeira resposta depois que ela foi destruída. Como o Chagas falou, o ciclo de vida dela, ela sobe, executa e morre, e a próxima vez que ela for executada depois que ela efetivamente morrer, quando você chamar, ela tem um tempo que ela demora para subir esse ambiente, provisionar esse ambiente, né? E esse tempo é o cold started.
Uhum. É, exatamente. E tipo, esse cold start, na verdade, é o nome que eles dão para quando você sente essa diferença, né? Porque eu acho que na maioria das execuções do seu código em serverless, você nem percebe que o container ele liga e desliga. Só que existem algumas exceções, né? E isso tem vários motivos para você ter esses problemas de cold start, dependendo do seu runtime, você pode ter esse problema. Algumas tecnologias têm um runtime um pouco mais pesado, aí a galera do Java vai reclamar, mas a JVM, principalmente, algumas coisas acabam demorando um pouco mais para subir. A forma como você empacota suas dependências para serem executadas, né, nesse ambiente serverless também pode impactar na frequência que você está tendo cold start, esse tipo de coisa. Então, inclusive, é um tópico aí que muita gente tem algumas preocupações por causa do perfil das aplicações, né, que o pessoal coloca em serverless. Tem muita gente que tem pico de tráfego e acaba usando serverless por isso também, igual os meninos comentaram aí, que a escalabilidade é uma coisa automática e muito simples de acontecer. Então, geralmente é um fator para ficar de olho aí, para ver se está realmente encontrando cold start. Aí tem várias técnicas que a galera acaba usando para estimular a Lambda e não fazer com que os containers desliguem, mas, de novo, né, igual vocês falaram, você não tem controle nenhum disso, fica tudo por conta dos providers, né? Então tem que ficar esperto com isso aí. E tem uns benchmarks gerais também, né? Vale a pena dar uma estudada e uma lida antes, né? Porque tem esses tempos, alguns mais ou menos tabelados, assim, médios e tal, que ajudam numa tomada de decisão primária de tecnologia, por exemplo, de nuvem e tal. O famoso fazer um lambda para pringar os outros lambdas, né? Isso aí, ficar cutucando, né, a Lambda, como dizem. Uma técnica também que é pagar mais caro, né, para os vendors aí dos clouds e ter tiers que esse tempo ele é bem reduzido. Então a gente abordou a característica, né, e questão de utilização. Quando que é recomendado ir para uma abordagem serverless ou quando que é recomendado seguir uma abordagem mais tradicional ou não tem uma regra? O que vocês pensam em relação à utilização e aplicação dessa tecnologia? Eu acho que um crivo bom, assim, no caso de seu produto ser um serviço e ele precisa ser altamente escalável, o serverless ele surge como uma opção muito boa para essa situação, né? Você vai precisar de realmente, e vale a pena você pensar, assim, eu realmente preciso dessa alta escalabilidade, eu consigo atingir ela tomando outras decisões a não ser essa, porque isso muda todo o mindset de desenvolvimento, de acionar, igual o Lucas falou, você começa a trabalhar mais orientado a evento. Tem também muita questão da oscilação, né? Porque, vamos supor, quando você está provisionando um ambiente e vamos pensar, o seu pico ele é 3 vezes maior do que sua média, e aí você vai precisar manter uma configuração para chegar a 3 vezes o valor da sua média. Agora, se você usar um set e deixar isso gerenciado, por exemplo, você pode pegar e manter eles no gerenciamento automático, né? E quando ele precisar daquele pico, ele sobe, escala, você paga por isso. E quando ele não estiver utilizando, ele baixa também, sem ter essa preocupação toda, né? Assim, o que eu acho importante, eu preciso realmente ser escalável, porque às vezes seu custo vai subir tanto que não vale a pena para você, e aí é melhor realmente, sei lá, você não responder mesmo. Eu não preciso responder esse tipo de request aqui mesmo, e o meu negócio não tá para atender isso daqui, entendeu? Foi um pico necessário mesmo. É uma outra aplicação que eu queria falar aqui, igual principalmente vocês falaram muito vocês falaram sobre a questão de ser bem orientado a eventos. Normalmente, quando você trabalha igual, por exemplo, com Lambda, Azure Functions, que eu acho que, vamos dizer, são um dos principais que a gente tem de provedores nas grandes nuvens aí de serverless, é a questão da grande gama que eles têm de conectores, para poder trabalhar com esses eventos. Então, por exemplo, na Lambda você consegue ter conectores que já trabalham com o RabbitMQ, consegue trabalhar com S3, consegue trabalhar com Kafka, aí você vira para a AWS, você vira para a Azure, você consegue trabalhar também com conectores com Service Bus, com Event Hub, com Event Grid. E isso, além dessa questão da gente fala de escalar a própria aplicação, a gente também consegue gerar uma grande escala de desenvolvimento, porque o desenvolvimento consegue ser bem mais simples, já que essa parte ele abstrai muito essa parte que a gente tem que fazer de acionamento. Então, por exemplo, se você for fazer um negócio com um batch, você tem que implementar toda aquela lógica para você poder ficar lá buscando do seu Service Bus, buscando do seu RabbitMQ, para poder fazendo esse pooling e buscando essas mensagens. Enquanto isso, essas aplicações serverless, elas mesmas conseguem